Olá, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês muitas notícias. A taxa Selic houve manutenção após a reunião do Copom, teve a manutenção aí de 10,5, a nossa taxa básica de juros. Eu vou trazer para vocês alguns fundos imobiliários para você analisar que, de acordo com esse histórico da taxa Selic, são fundos imobiliários que valem a pena você ter em carteira, analisando, vendo a possibilidade de investir, tá bom? Vou mostrar um pouco da minha carteira de investimento, a minha estratégia e você, junto comigo, vai começar a entender mais sobre como eu estou me movimentando mediante a esse posicionamento da taxa Selic e influenciando também nos nossos investimentos. Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta. O Copom fez a reunião e tivemos aí o Banco Central ignora Lula e mantém taxa Selic a 10,5 ao ano. Apesar das críticas do presidente, decisão do colegiado em encerrar o ciclo de cortes na Selic foi unânime. Juro base caiu 3,25% no percentual desde 2023. Então nós temos aí uma manutenção após muitas movimentações, né? Nós viemos aí de meses de cortes, sempre cortando, e na última reunião houve um corte de 0,25 pontos percentuais. Hoje o Copom decidiu manter a taxa básica de juros a 10,5. E o que isso quer dizer? Quer dizer positivamente, negativamente? Então, como vocês conseguem observar, visão de que o gráfico abaixo reflete a expectativa do mercado. Então, os economistas, o próprio mercado já aguardava essa manutenção da taxa básica de juros mediante a situação que estava acontecendo no Brasil. Mas não foi nada favorável para o governo. O governo queria que houvesse o corte, queria que houvesse a diminuição da Selic. Por quê? Isso favorece muito os juros rotativos. Isso favorece também o nosso IPCA. Tendo em vista também, porque cortar os juros à canetada só ao bel prazer do governo não é viável. Então, o Banco Central, com seu colegiado completo, teve unanimidade em relação à manutenção da taxa básica de juros para que tivesse um âmbito fiscal mais seguro, acreditando que futuramente isso venha a acontecer um corte só nesse ano. Muitos acreditam que a taxa básica chegaria a 9% até o final do ano, mas pelo visto não vai ser esse cenário que vamos ver. E a projeção do mercado para 2024 era de 10,5 até 14 de junho. Então vocês veem que o mercado tem uma previsibilidade dos juros, né? Voltando aí desde janeiro até abril, maio, eles vinham com a previsibilidade de que seria 9%, depois 9,25% e vem aumentando. Então, a previsão e a projeção do mercado se adaptava às mudanças e às consequências que tínhamos no governo. Um déficit, uma dificuldade, a máquina pública muito engessada, gastos desnecessários, e isso influencia na nossa taxa básica de juros. E o Banco Central, como é independente do governo, tende a ter essas decisões. O que fica receoso a partir do momento em que Campos Neto, nosso presidente do Banco Central, saia e venha alguém indicado pelo presidente atual, tenha essas movimentações desfavoráveis à independência do Banco Central. Esperamos que quem venha com a mentalidade de que tem que remar de acordo com os dados econômicos e não ao bel prazer do governo. Na trajetória mensal da inflação, nós conseguimos observar que durante os 12 meses ela se manteve a 3,93%, pegando, claro, nos meados de maio de 2023 a maio de 2024. No entanto, a projeção para a inflação acelerou, a taxa mensal acelerou em abril de 0,38 para 0,46 em maio. E isso vem demonstrando uma volatilidade negativa no nosso cenário econômico. Isso influencia também a juros altos, preços de produtos mais altos, aluguéis mais altos, tudo isso. E a taxa Selic precisa acompanhar, não pode ser contra essa maré. Então precisa que todo governo tenha essa noção de que precisa se organizar para, mediante a essa situação,
melhorar ainda mais a taxa nossa de juros. Né? Não é só o banco que vai lá e corta ou aumenta ou mantém a taxa. O governo também tem que andar de mãos dadas com relação aos gastos, com relação aos posicionamentos, até o que fala influencia na nossa economia. E com base nisso, pessoal, nós temos aí o nosso IFIX, né, que é o índice que mede os fundos imobiliários. Eu tenho um gráfico aí que eu botei para vocês verem com relação à comparação entre a Selic e o nosso IFIX. Então, todo o histórico aí desde 2010, nós temos aí o IFIX e a Selic interagindo em contrapartida. Vocês observam que quando a Selic está caindo, o IFIX está subindo. Quando o IFIX está subindo, a Selic está caindo. E eu grifei aí no quadradinho amarelo, com os pontinhos vermelhos, o momento interessante para a compra do FII de tijolo e receber FII de papel. Vocês observam que sempre tem essa volatilidade. Enquanto vai caindo a taxa Selic, vai subindo o índice IFIX. E aí é o momento ideal que a gente tem para comprar os fundos imobiliários. É um ponto interessante em que a taxa Selic cai, em que a taxa Selic encosta com os gráficos, com a rentabilidade do índice FIX, e aí a gente tem essa volatilidade interessante que é necessário, com base nisso, a gente se movimentar. Você que tem fundos imobiliários de papel e de tijolo, é necessário você analisar isso. Eu vou trazer para vocês aí 5 fundos imobiliários que eu estou de olho e que é interessante você também analisar, tá bom? Aqui, pessoal, é o meu gerenciador de carteira, vocês já conhecem bem. Eu tenho aqui uma porcentagem em fundo imobiliário, em ações, em fiagros. Então, eu tô estudando bastante aí a opção de melhorar ainda mais a minha porcentagem em fundos imobiliários e ações, né? Os fiagros eu já tenho só duas posições hoje. Atualmente eu tenho só o Rura 11 e o Vigia 11. Fundos imobiliários e ações são os que eu tenho em maior quantidade. Né? Tendo em vista fundo imobiliário aí 54,9%, quase 55%, 30% em ações e quase 15% em fiagros. Então a minha carteira está bem diversificada. Eu pretendo melhorar ainda mais. Futuramente estou estudando bastante os FIINFRAs. Estou estudando eles, estou vendo uma possibilidade de investir futuramente até o final do ano em um deles para diversificar mais ainda a minha carteira de investimentos. E eu vou trazer para vocês um vídeo no canal explicando passo a passo de como eu vou fazer, tá bom? E aí, pessoal, com base nessa estratégia, eu vou trazer para vocês 5 fundos imobiliários que eu estou de olho para futuramente trazer e compor mais ainda a minha carteira de investimentos. XPLG11, pessoal, um fundo imobiliário de shopping centers, é um fundo imobiliário gigantesco. Já vou aqui mostrar para vocês a quantidade de valor que ele tem em seu patrimônio. Ele tem mais de 6 bilhões de reais em patrimônio. Atualmente chegou aos preços descontados. O que ele tem de caixa não está no gibi. Ele possui de caixa quase o valor de 2 fundos imobiliários que eu tenho em carteira, que tem mais de 1 bi de patrimônio. 42% do seu caixa é 2,5 bilhões de reais em caixa. Atualmente possui 475 mil cotistas e está com seu PVP descontado e anunciou recentemente dividendo de 0,92 centavos por cota. É um fundo imobiliário voltado para shopping centers, que a sua cotação está sendo negociada a R$ 110,12, possui um dividend yield de 9,63% e ainda vem apresentando crescimento em 12 meses de 5,68%. Próximo fundo imobiliário, pessoal, é o HGLG11. É um fundo imobiliário bem gigantesco, o pessoal conhece bastante ele. Está sendo negociado aí a R$ 158,11. Seu dividend yield de 8,59%. Vai tendo uma desvalorização em 12 meses. De acordo com o nosso gráfico aqui que vocês conseguem observar, ele vem tendo uma volatilidade extrema, né? Chegou a bater R$ 170 no mesmo ano de 2024, mas ao mesmo tempo entregou de volta essa rentabilidade aí na cotação, caiu mais de R$ 7, né? Atualmente está sendo negociado aí o seu PVP justo, seu preço justo aí, né? Possui mais de 5 bilhões em patrimônio. XPML é maior do que o HGLG em patrimônio, então fiquem de olho nisso. Possui pouco caixa, 176 milhões de reais em caixa, possui 472 mil cotistas e o seu valor aí de PVP está em preço justo. Anunciou recentemente o dividendo aí, né? R$ 1,10. O HGLG11 é um fundo imobiliário gigantesco aí, bem interessante e famoso no nosso índice FIX. Próximo fundo imobiliário, pessoal, é o BTLG11, da BTG Pactual aí, R$ 98,01. Seu dividend yield de 9,37.
vem apresentando uma queda em 12 meses, está tendo aí o seu PVP também bem descontado. É uma oportunidade muito interessante, pessoal. Estou trazendo para vocês aqui fundos imobiliários descontados ou negociando ao seu preço justo. Esses fundos imobiliários já chegaram a estar 1.07, 1.08 no seu PVP. Vocês conseguem perceber o quão é importante você ter conhecimento e informação? 0,98% do seu PVP, possui mais de 4 bilhões de reais em patrimônio, possui mais de 1 bilhão e 800 milhões em caixa, 328 mil cotistas e anunciou recentemente 0,76 centavos por cota. O BTLG11 aí é um fundo imobiliário bem interessante que vale a pena você analisar para o seu futuro investimento. Próximo fundo imobiliário, pessoal, eu estou diferenciando agora, trazendo aí para vocês um Fiagro. Eu sei que muitos aqui não têm interesse em investir em Fiagro, tem um perfil de investidor diferenciado, mas eu trago para agregar, até para você estudar mais. O case do Rura 11 é muito interessante. Fora que ele é gerido pelo Itaú. Itaú, um banco gigantesco, né? Um banco respeitado. Então, é interessante você estar analisando. Fora que ele está negociando nas suas mínimas aí, saindo aí de R$ 11,04 nas suas máximas para R$ 9,47. Possui um dividend yield de 14,5%. Uma desvalorização em 12 meses de 8%. Obviamente, o Rura 11 vem sofrendo também, né? Mas tem aí o seu PVP descontado 0,94%, possui mais de 1,5 bilhões de reais em valor de mercado e mais de 1,6 bilhões de reais em patrimônio, tendo um caixa de 118 milhões de reais e 67 mil cotistas. Anunciou recentemente aí o seu rendimento de 0,11 centavos por cota. O Rura 11 é um importante fundo imobiliário do setor agrícola, sendo um Fiagro, interessante para você analisar aí, que eu trago para vocês. O próximo fundo imobiliário, pessoal, é o RZTR11, fundo imobiliário da Risa Terrax. Uma estratégia bem interessante que ele tem é comprar terras de fazendeiros, tratar a terra, organizar, deixar ela pronta para o plantio e vender de volta para o mesmo fazendeiro ou outros fazendeiros. Ele tem em vista essa estratégia que está tendo muito retorno para ele e nós temos aí uma negociação bem próxima das suas mínimas, R$ 92,31, um dividend yield de 12,96%, está tendo uma desvalorização em 12 meses. O Risa Terrax, que é o RZTR11, está descontado, 0,92% o seu PVP, possui mais de 1,8 bilhões de reais de patrimônio, 37 milhões em caixa, 127 mil cotistas e anunciou recentemente 0,90 centavos por cota. Então, você consegue ver aí que ele está negociando aí abaixo do seu preço justo. Então, todos esses fundos imobiliários que eu trouxe para vocês, todos estão com o seu PVP ou 1 ou abaixo de 1. Interessante demais você analisar. O que eu quero trazer para vocês com relação a analisar esses fundos imobiliários? Melhorar ainda mais a sua carteira de investimentos, diversificando, trazendo fundos imobiliários com cotistas, com patrimônio, com solidez no mercado, já crescendo. Muitos fundos imobiliários aí são 2015, 2016, são fundos imobiliários antigos que já estão no mercado há mais de 5 anos, que você precisa ter em carteira. Lembro que não é recomendação, estou trazendo aqui um conteúdo de caráter educativo para motivar você a estudar mais, a buscar mais informações. Tá bom, pessoal? Deixa nos comentários se você quer que eu traga uma análise individual de cada um deles, de algum específico, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa a vocês. Estudem bastante, se esforcem, continuem investindo e reinvestindo os seus dividendos, porque só assim a bola de neve vai funcionar, tá bom, pessoal? Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.